Pessoal, sou o Dr. André Ayler e agora vamos falar de um assunto que é muita curiosidade por aí, que é sobre o enxerto de gordura, né? Então, o que se fala muito, se pega, não pega, tem gente que diz que perde, tem gente que diz que não perde, então eu vou explicar um pouquinho da dinâmica disso aí, como é que isso aí funciona, né? O que é a gordura? A gente começa falando por aí, né? A gordura é um tecido, tá? Ele é composto basicamente por um tipo de célula chamada adipócito, né? Quem lembra ali da aula de biologia, lembra o que é uma célula, né? E a célula de gordura ela tem a característica dela, esse adipócito, né? De guardar a gordura e ele vai armazenando ou eliminando de acordo com a necessidade do organismo, né? Em meio a esse tecido, né, existe um outro tipo de célula chamada célula-tronco, né? Hoje em dia a pessoa está muito vendo sobre isso aí, estudando, uma coisa que está muito em voga, etc., essa tal dessa célula-tronco. E é interessante analisar que a gordura é o segundo tecido mais rico do organismo nesse tipo de célula-tronco. Então, como é que funciona o enxerto? A gente coleta ele com um método que é a lipoaspiração, que todo mundo conhece, né? Então, usa uma cânulazinha, tá? E ela vai puxando um vácuo aquela gordura, pode ser com seringa, pode ser com aspirador, dependendo do método que tem que ser, e ela vai ser armazenada, aquele tipo de gordura, né? Então, ela vai ser armazenada e nós vamos passar ela num filtro. Ela é armazenada num pote estéreo, ela passa num filtro. Esse filtro ela vai eliminar tudo aquilo que não interessa. O sangue, né, que sempre sangue um pouquinho, o líquido que a gente infiltrou, né, as células de gordura que romperam durante o processo de aspiração. Então a gente vai deixar só aquela parte que interessa, que é a célula de gordura em si, o adipócito, que ele é um aglomerado, são vários aglomerados, e isso aí que a gente colocando esse aglomerado de adipócitos junto com o célula-tronco, que ele vai integrar. Então, como é que funciona? A gente injeta aquilo ali, é um enxerto tridimensional, tá? E ele não pode ser uma quantidade muito grande, nem colocado um bolo só tudo de uma vez, porque ele vai precisar do sangue para nutrir ele. Então, ele vai ter que ficar com uma certa distância viável do vaso sanguíneo, e esse vaso sanguíneo, ele vai nutrir o enxerto. Então, ele vai entregar o oxigênio, vai entregar a glicose, que é a energia, né? Vai entregar as proteínas que ele precisa, vai excretar o gás carbônico, vai excretar tudo aquilo que a célula produz, que não serve mais, e vai haver essa troca. Depois de uma semana, esse enxerto integra, né? Ou ele perde, ou ele integra. Quando a gente faz com mais cuidado e sempre muito perto do vaso sanguíneo, ele integra muito mais. Por isso que se tem pouca perda hoje em dia de enxerto. E essa integração, depois de uma semana, ela já é irreversível. Aquilo ali já não perde nunca mais. Ou ele integra ou não integra. Uma semana a gente já sabe se o enxerto ficou bom ou não. Uma parte desse enxerto sempre acaba perdendo, mas é uma parte mínima. Só que a célula-tronco, ela nunca perde. É difícil você conseguir perder, tem que ser um enxerto muito volume, longe do vaso sanguíneo. Com o tempo, vai se dando um tempo de meses até ano, né? Essa célula-tronco ela vai se metaplasiar, ela vai entender que ela precisa ou consertar alguma coisa naquele tecido ou virar novas células de gordura e vai integrar. Então a gente vê, por exemplo, um enxerto de glúteo, dá um ano de resultado e está melhor do que estava com 3 meses. Um enxerto de face vai dar 1 ano de resultado, ele vai estar melhor ainda do que estava logo no começo, né? Então eu digo que 1 ano que a gente vê na experiência é o prazo máximo para ter aquela total integração. E no caso de pele danificada, né, por exemplo, toma muito sol no rosto, né, e a gente consegue melhorar a qualidade dessa pele, a qualidade do colágeno, a vascularização dessa pele com esse tempo, com essa diferenciação das células-tronco. E a gente vê muito isso também em casos de radioterapia, por exemplo, né, que aquela pele que estava praticamente morta, ela volta a ter vida por causa desse enxerto de célula-tronco. Então é muito interessante. A gordura ela é um tecido vivo, ela não é só aquele negócio que a gente coloca que ela vai preencher para dar volume, etc. Não é igual a prótese, por exemplo. Ela é um tecido vivo, ela é muito mais interessante, inclusive até que a harmonização facial com ácido hialurônico, por exemplo, que a gente vê a superioridade dela, que é muito interessante, né?
E a gordura, esse enxerto a gente faz, né, principalmente em glúteo, mão, velhice da mão, né, e é muito bom isso, eu posso explicar mais adiante sobre isso, a mama e principalmente o rosto.